Agora vamos para a pesquisa de intenção de votos estimuladas para o governo, votos totais. Todos os votos apurados, intenções de votos apurados na pesquisa. Vai, Ari. Rafael Fonteles aparece com 42,30% dos votos. Silvio Mendes tem 36,35% dos votos. Coronel Diego Melo, que desistiu, tem 1,30%. Jesse Lima, 1,10%. Nenhum ou ninguém, 5,70%. Não sabe, não opina, 8,85%. E brancos e nulos somam 1,95%. Você fez o registro. E eu reforço agora, o candidato Coronel Diego Melo anunciou ontem a sua desistência da candidatura, a amostragem já estava em campo e levando o nome do candidato porque está registrado na Justiça Eleitoral e estava como candidato, então por isso ele ainda aparece aí na pesquisa, mas ele desistiu, não disputa mais o governo. Eu queria a sua avaliação, Sávia Barreto. Ananias, consolidando o cenário que a última pesquisa amostragem já tinha mostrado, que é a liderança de Rafael Fonteles, algo que os petistas aguardavam até com uma certa ansiedade, porque eles faziam as previsões, os cálculos somavam as lideranças, mas na hora da pesquisa esse voto, essa vinculação de Rafael com o Lula estava demorando para acontecer. Mas aconteceu e se consolidou. O que é se consolidar? É ter um padrão de permanência e de manutenção desse voto. Então, aí é a pesquisa estimulada, ou seja, a gente não, o nenhum, o ninguém, o não sabe, tudo isso no final das contas não vai valer e tem a margem de erro. É uma distância muito curta e mostra que nessa reta final ainda tem fôlego, ainda há o que fazer em ambas as campanhas para poder mudar esse cenário. O desafio de Silvio Mendes é compreender o que foi que ocorreu ali para essa perda de fôlego, porque ele atingiu ali um teto, não cresceu mais além do que estava nas últimas pesquisas, e Rafael, com o conhecimento de que ele é o candidato de Lula, eu acho que essa foi a grande chave da virada, tende ainda a ter um fôlego a mais até o dia da eleição. Apoliana? Ananias, eu chamo a atenção aí para a intenção de voto do candidato que aderiu a Silvio Mendes ontem, quando a gente coloca num cenário dos números, né, do comparativo. Ele tem aí 1,3% de intenção de voto, que considerando que toda essa intenção de voto vá para Silvio Mendes, o que a gente sabe que na prática não acontece, mas considerando que Silvio Mendes vai chegar ali a 37,65% das intenções de voto. Então ainda não é suficiente para encostar em Rafael dentro da margem de erro, considerando os votos totais. Então, na prática, essa adesão, como a gente discutiu ontem, ela talvez não tenha um resultado muito efetivo para Silvio Mendes a essa altura da corrida eleitoral. Agora vamos ver a pesquisa estimulada para o governo com os votos válidos, retirando nenhum, ninguém, não sabe, não opina, brancos e nulos, que é como o Tribunal Superior Eleitoral divulga o resultado da eleição. Na tela, então, agora sim, pesquisa estimulada para o governo, votos válidos. Ari. Vamos a eles. Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores, tem 50,66% dos votos. Silvio Mendes, 43,53%. Coronel Diego Melo, 1,56%. Jesse Lima, 1,32%. Ari. Ananias, ao contrário do que apregoam as duas campanhas, ao contrário das duas narrativas, ao contrário dos prognósticos dos matemáticos e estudiosos, o que a gente está vendo, tanto nos votos totais quanto nos votos válidos, é uma eleição apertada, é uma eleição que vai ser definida até domingo, e como a sábia Barreto muito bem falou, a margem para um e para outro lado. Por quê? Porque a gente teve a desistência do Diego, porque tem aqueles 8% de indecisos, porque tem aqueles brancos e nulos, que dentro ali da margem de erro, isso aí soma 12, 13 pontos percentuais. É muito. Então os candidatos, embora não possam mais fazer campanha a partir de amanhã, eles têm que conseguir engendrar aí maneiras de captar esses votos.
maneiras legais, eu estou me referindo, claro, eu sei que nem sempre são elas, mas maneiras legais. Porque para definir essa eleição do primeiro turno, é preciso ir atrás desse percentual. A eleição é apertada. Eu sei que a gente já falou aqui em 400 mil votos de maioria para um lado e para o outro, mas o Telles não está apontando isso não. Kátia? Olha, eu tô vendo aí que nessa reta final, realmente aquela história da estratégia do gás e de colocar tudo na campanha pelos números da amostragem, surtiu o efeito, né, na campanha do Rafael, e Silvio Mendes naquele teto, né, naquela situação de que não cresceu mais. Tendo em vista aí agora esses números, a probabilidade de definição realmente no primeiro turno aumenta, né? Aumenta. O Rafael passa de 50% das intenções de votos. No entanto, dentro da margem de erro, ainda não dá para cravar que a eleição será definida no primeiro turno. O próprio Batista Telles falou anteriormente, né, que naquele momento, né, a história do retrato, né, que a pesquisa é o retrato do momento, seria uma eleição de 2 turnos. Como a pesquisa foi às ruas antes do anúncio do coronel, a gente não tem como fazer essa avaliação de qual efeito essa desistência teve para pró-Silvio, né? Ele desistiu para apoiar Silvio. Mas aí você vê a dinâmica do jogo e da pesquisa anterior para essa, e que eu realmente falei que acreditava em um segundo turno, já começa aí a ver que a possibilidade de definição em primeiro turno é bem real. A gente tem até uma posição do professor Batista Telles sobre essa questão de primeiro e segundo turno. Ele faz uma leitura, claro, baseado nesses números. A gente vai mostrar para vocês. Mas antes tem a evolução. Como os candidatos se comportaram nas últimas pesquisas do amostragem com relação aos votos válidos, a evolução de cada um dos candidatos. Na tela, confira. Vai, Ari. A gente começa mostrando a pesquisa de 26 a 30 de agosto, em que Rafael Fonteles tinha 42,37. Na primeira pesquisa do mês de setembro, ele passou para 46,94. Na de 12 a 16, ele aumentou para 48,72. Na pesquisa anterior, de 19 a 23 de setembro, ele passou a 50,28. E agora, cresceu mais 0,30 e está com 50,66. Agora o candidato Silvio Mendes. Silvio Mendes tinha em agosto 46,72. Depois ele passou a 45,34. Na segunda pesquisa de setembro, estava com 44,55. Depois ele foi a 44,21 e agora ele tem 43,53%. Sabe, você fala muito em filme e em fotografia. Em fotografia de momento e em leitura de um filme. O que este filme agora conta para você? Ananias, é uma campanha de aderência e rejeição, né? No caso do Silvio, se a gente pegar os 46 iniciais para os 43 finais, ele perdeu 3 pontos. Claro que está dentro da margem de erro, que pode ser lido como uma queda ou com uma instabilidade. De qualquer forma, ele não cresceu. Isso é um fato a partir de qualquer ponto de vista. E no caso do Rafael, a gente vê que é uma campanha de aderência porque ele conseguiu com sucesso, embora na minha avaliação ainda tardiamente, porque demorou para pegar o nome dele com o de Lula. E a partir do momento em que isso foi solidificado, foi realmente transmitido para as pessoas e as pessoas aceitaram, né, porque é importante que as pessoas tivessem compreendido e assimilado como verdadeira essa ligação dele com o Lula, ele cresceu, ultrapassando numericamente Silvio Mendes. Eu chamo a atenção, para finalizar, a questão da abstenção, porque os eleitores com mais baixa renda, eles tendem a ter mais dificuldades para votar no dia da eleição, ou são mais dispersos, e costuma ser a faixa de eleitorado prioritária do PT. Isso pode impactar Rafael, é por isso que no debate da Meio Norte ele conclamou, assim como o ex-presidente Lula, que os eleitores possam comparecer para votar. Apoliana. É isso, Ananias. A gente tem... Eu não quero nem atropelar a análise aqui do professor Batista Telles, porque eu conversei com ele nessa manhã,
Mas já pontuar que, de fato, essa virada de Rafael tem muito a ver com Teresina, com esse trabalho que as lideranças fizeram, né? E você vê esse engajamento maior da própria campanha do Rafael com a capital. Ele está cumprindo essa agenda hoje, na sexta-feira, no interior do estado, mas amanhã volta para finalizar a sua campanha aqui, né? Centrada as atenções na capital pela manhã, depois tem a atividade à tarde. Então, esse grupo quer focar muito aqui na capital, porque sabe da importância que tem os votos aqui de Teresina. Kátia. A Poliana tem razão em relação à questão de Teresina. É o maior colégio. Quando a campanha de Rafael veio aquela história que a gente comentou aqui, da pressão, né, de chamar os vereadores, e aí começou-se ali a liderança de Enzo Samuel ser mais efetiva, né? Eu acho que o reflexo realmente está aí e vai ser aqui em Teresina essa definição. Se vai ficar à frente Silvio Mendes, como a campanha dele projeta, ou chegar bem mais próximo, como a campanha de Rafael projetava lá no início, que era diminuir a diferença, né? Aí vem falando já em ultrapassar Silvio Mendes, aí a gente só vai saber no domingo. Mas, com certeza, a Teresina está sendo aí retratada como decisória, decisiva, né, nessa pesquisa da amostragem. Ari, o gráfico mostra ali que nesse histórico, agora, nesta situação de levantamento mais próximo da eleição, mais de 7 pontos percentuais de vantagem para o candidato, uma vantagem que foi aumentando ao longo do tempo. Nós conseguimos agora deixar no ponto a exibição da análise do professor Batista Teles, e aí depois do comentário dele, Ari, eu pediria que você analisasse também. Okay. O professor Batista Teles fala sobre esta situação de evolução dos candidatos Silvio Mendes e Rafael Fonteles. Isso. Vamos conferir. O Partido dos Trabalhadores ultrapassou o candidato da União Brasil na pesquisa de 5 a 9 de setembro, no início desse mês, né? As anteriores, o candidato Silvio Mendes liderava com uma pequena margem, mas liderava, principalmente por causa de Teresina. E a propósito, eu acho que essa eleição passa necessariamente por Teresina. Ele mantinha uma boa dianteira em Teresina e isso foi diminuindo, e graças a essa diminuição o candidato do Partido dos Trabalhadores ultrapassou no início desse mês. Portanto, manter ou minimizar a diferença entre Silvio Mendes em Teresina, que é a sua base principal, foi prefeito da capital, e o candidato da situação é primordial para que haja uma definição da eleição no primeiro turno. Olha aí, Ari, o professor Batista traz a avaliação de que a eleição passa por Teresina, a definição no primeiro ou no segundo passa por Teresina, o desafio de Rafael é seguir crescendo em Teresina, de Silvio Mendes manter o seu eleitorado na capital. Olha, eu quero chamar a atenção, fazer um recorte que me impressionou muito à época. Nós trouxemos aqui, nós compartilhamos aqui, todos nós comentamos aqui, que foi aquela reunião realizada no auditório de um hotel na Zona Leste de Teresina, em que o ex-secretário de Administração, de Educação, de Firmino Filho, Washington Bonfim, reuniu mais de 300 lideranças ligadas a Firmino Filho, junto com Rafael. Naquele momento, inclusive a irmã de Firmino, Dona Lousane Paulo. Naquele momento, eu avaliei, nós comentamos isso aqui, que algo havia mudado. Por quê? Porque eram alianças que ou estavam com Silvio
ou estavam ali no limbo, elas estavam flutuando ao sabor da maré. E naquele momento, o Washington, ele, que era candidato a governador, né, pelo Cidadania, ele teve a candidatura dele sustada, a candidatura dele foi suspensa por conta da federação com o PSDB. Ele disse que foi o ministro Ciro Nogueira que sabotou a candidatura dele. E aí o Rafael, ou alguém da equipe dele, teve esse insight. A gente tem que trazer o professor Washington Bonfim para a nossa campanha. Eu acho que o ponto de virada na capital foi a entrada dele, que permanece atuante, participando e organizando reuniões, porque ele era o cérebro, um dos principais cérebros das campanhas tucanas na capital. Ele sabe como fazer, ele conhece, ele tem um mapa de Teresina, um mapa das lideranças, sabe fazer pente fino. Ele é um cientista, mas também é alguém que conhece a teoria, mas conheceu a prática do lado de Firmino e até do Silvio. Então, eu queria destacar o papel importante dele. Claro que os vereadores também são importantes, eles têm protagonismo nessa eleição, sim, mais do que os deputados aqui, bem mais, Sim. Mas eu queria destacar o papel do professor Bonfim. Apoliana. Eu quero só lembrar de uma outra reunião que eu também acho que ela foi muito importante, em que o Silvio reuniu ex-gestores de Firmino, ex-gestores da Prefeitura de Teresina, lá no Sesc